Toda empresa de sucesso tem algo em comum: um pensamento estruturado, uma mentalidade empreendedora que transforma desafios em crescimento sustentável. Você já percebeu que no mundo empresarial é comum se ver empresas prosperando enquanto outras simplesmente se perdem no caminho? A resposta está na mentalidade com que se lidera o jogo de empreender. Mas antes de entrar neste assunto tão atraente e tão importante para as mentes empreendedoras, ou seja, para um processo de formação de mente empreendedora, eu preciso dizer que eu sou Gil Barbosa. E como professor por mais de 24 anos, eu estou aqui para passar um pouco do meu aprendizado de vida, do meu aprendizado acadêmico e do meu aprendizado como docente. Eu sou coach, trabalho com empresas e pessoas e procuro a cada dia aprofundar e entender mais como uma mente empreendedora propõe, se apresenta, se posiciona e resolve a vida na rotina de empreender. Também eu preciso da sua ajuda. Preciso te pedir um favor. Se inscreva no canal e comente os conteúdos dos quais você participar, porque é dessa forma que o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e esta aula vai ser levada para mais pessoas. Esta é a 7ª aula da Era 3 do canal do professor Gil Barbosa. Quero dizer para vocês que antes desse tema, mentalidade empreendedora, tem 2 jornadas aí. Uma é a jornada do autoconhecimento e a outra é a jornada de metáforas, onde eu conto um pouco dos resultados de minha prática. Bom, qual é a relevância do tema de hoje? O tema de hoje eu sintetizei com o título de Os Segredos das Empresas de Alto Desempenho. Empresas que dominam o propósito claro, valores bem definidos, jornada e resultados, criando ambientes produtivos e alinhados. Essas empresas, elas contam com o diferencial de seus líderes, que têm uma mentalidade empreendedora, que consegue um padrão de excelência na condução da rotina, e neste padrão de excelência, todos os que participam do processo empresa se sentem parte, se sentem valorizados, se sentem reconhecidos. E o reconhecimento e a valorização da pessoa ganham da valorização por parte dos funcionários do salário. O salário é importante, mas ele vem em terceiro lugar. Assim sendo, eu escolhi hoje fundamentar esta aula na teoria das causas, ou seja, na teoria do movimento de Aristóteles, onde ele trabalha o movimento a partir das causas. E, para isto, eu quero mostrar como esta teoria das causas linka uma mentalidade empreendedora atuando dentro deste universo do mundo dos negócios. A primeira questão que uma mentalidade empreendedora tem é um propósito. Quem não tem propósito não deve criar empresas, porque vai continuar com a mentalidade de CLT. Abrir uma empresa é muito mais do que ter um alto emprego. Certo? Se ao pensar, ao conceber a sua empresa, a sua mentalidade não tiver claro o porquê dessa empresa existir, tranquilamente é melhor não abrir.
porque você vai decepcionar. Primeiro, quem abre uma empresa elege um problema que tem uma demanda em aberto e propõe solucioná-lo. É assim que acontece na Apple, é assim que acontece na Tesla, é assim que acontece na Natura. Todas elas têm propósitos claros que movem a sua cultura de atuação em nível interno e externo. Então, tudo isso é muito interessante. Veja o case da Tesla. Ela redefine o conceito de mobilidade e propõe, dentro deste novo conceito, acelerar a transição do mundo para um mundo produtor de energia sustentável. E desta forma, ela se torna um case de sucesso na indústria automotiva. Um segundo, esta é a causa inicial. Porque o que é a causa inicial? É exatamente o porquê. Aquilo que nos move e nos coloca em ação. É aquilo que bota para fervilhar uma mentalidade empreendedora. É aquilo que a mentalidade empreendedora, lendo o cenário de agora, imagina este mesmo cenário que hoje é problemático, resolvido dentro de um futuro, e se propõe dar a solução para este problema. A segunda causa que Aristóteles fala é a causa eficiente. É aquilo que tem o suficiente para que alguma coisa se torne realidade. E isto, na mentalidade empreendedora, são os valores. Os valores são posicionamentos, pensamentos chaves, pensamentos pilares, que sustenta a empresa ao longo do tempo de sua jornada. Empresas que vivem seus valores geram credibilidade e movimentam a equipe. Exemplo disso, Google, Nubank, que priorizam a inovação e a experiência do cliente. Considerando os valores como causa eficiente, o Nubank construiu a sua credibilidade priorizando a transparência e a experiência do cliente. E desta forma, este banco eliminou as burocracias e, por causa disto, conquistou milhares de fãs. É o banco virtual que mais cresce no Brasil. A terceira é a causa formal. A causa formal, Aristóteles define aquilo pelo qual uma coisa tem o necessário para vir a ser. Isto é o que nós chamamos, olhando os processos da empresa, de jornada. E toda jornada de excelência, ela tem uma estratégia. E a estratégia é aplicada ao longo do tempo, num par e passo, tornando cada processo uma sequência de sistemas conectados, visando um fim. Exemplo disso, nós podemos citar a Ambev, Magazine Luiza, principalmente Magazine Luiza, que escalou com precisão e criou uma jornada de crescimento fantástica durante o período da pandemia. Por quê? Porque ela soube ler o cenário da pandemia, quando ele se apresentou, e se propôs resolver o cenário. Enquanto a maioria das empresas encostaram no desespero e começaram a focar no problema, entendendo que não tinha solução, ela fez o seguinte: ela pegou o problema e disse: como fica o mundo com este problema resolvido? Isso, a Magazine Luiza, nesse caso,
ela transformou a operação de entregar varejo físico e virtual. E desta forma, ela escalou processos com inovação, eficiência logística e eficiência logística. A consciência de espaço, a leitura correta do cenário e a ação no tempo ágil levou essa empresa a um crescimento fantástico. E a Ana Luísa Trajano, ou Maria Luísa Trajano, agora eu estou meio confuso do nome, simplesmente passou a ser uma carta alta no baralho dos empreendimentos no Brasil. Aristóteles também fala do resultado, e o resultado ele chama causa final. A causa final, quando ela é qualificada, ela apresenta um crescimento sustentável durante o processo e um resultado que contempla indicadores estupendos que nós podemos chamar de sucesso. Quando se trata de empresa, em última instância, o resultado é o lucro. Porque sem lucro não há crescimento. Mas, só que para chegar a isto, é preciso saber medir estes resultados. Estas empresas que têm uma causa final bem esclarecida, bem consciente e por isso conseguem traçar uma visão de futuro com grande índice de assertividade, essas empresas possuem métricas que as permitem tomar as melhores decisões. E isso leva a uma evolução constante. Exemplo que podemos citar disso são as startups, que escalam rapidamente porque monitoram todos os seus indicadores. E o maior case de sucesso disto é a Google. A Google, tudo na Google é medido. Tudo na Google tem um número. E é por isso que, com base nesses números, ela sabe se planejar com assertividade dentro do processo empresa. Agora, falado destas causas, eu gostaria de alertá-los que o diferencial não está nas causas, mas está na mente empreendedora, qualificada, que sabe executar estas causas dentro de um processo em empresa, administrando processos e pessoas, com a liderança adequada. Então, por que eles conseguem fazer isso? Porque esta mente, ou este tipo de mentalidade, tem uma visão que distingue, mas que sabe conduzir processos e pessoas. E para isso, elas possuem 5 pilares diferentes. O primeiro pilar é a visão estratégica. Gerenciar, gente, gerenciar não é só administrar o presente. Porque o presente que eu tenho agora, o passado me proporcionou a ele. Agora, se eu quero ir para o futuro, que ainda não está constituído, eu tenho que ter dados suficientes para antecipar o futuro daquilo que eu administro, daquilo que eu lidero. Um segundo pilar que esta mente tem é o pilar da comunicação de alta performance. Comunicam com objetividade, com clareza, com assertividade e com influência positiva. Isso gera um contágio social positivo dentro da empresa. Isso expande a consciência de todos que estão dentro da empresa para a harmonia. Em consequência disso, baixa o índice de toxicidade, baixa o índice de
de rotatividade de funcionário. Por causa disso, a empresa pode ter treinamentos, programas de treinamentos, sem necessariamente ter que parar qualquer coisa nela para poder capacitar o funcionário para as inovações, para os novos processos, para o novo produto que vai ser lançado. E no terceiro ponto, tem sempre um tático que executa e conduz o operacional. E esse tático tem fidelidade para com o estratégico. Então, as empresas deste jeito, administradas por uma mentalidade empresarial qualificada, elas transformam planejamento agindo com ação, com disciplina. Isso faz toda a diferença na condução da rotina do interior de uma empresa. O quarto pilar é a liderança inspiradora. São líderes que criam um ambiente onde as pessoas se sintam valorizadas, engajadas na empresa, se sentem validadas como pessoas e valorizadas por aquilo que elas fazem. Uma empresa, quando chega neste nível de liderança, a liderança tem aquele alto grau de contágio social positivo no interior do trabalho, na interação com a clientela externa e na relação com os fornecedores, que são os clientes internos. Bom, e o quinto pilar, qual é? Inteligência emocional e alto grau de resiliência. A capacidade de lidar com problemas, de gerir crises, de fazer mudanças sem perder o controle. Quando a liderança consegue fazer isto, o DNA, a missão da empresa, é comunicada de maneira clara, transparente. Exatamente porque estes 5 pilares, se você dominar 4 e faltar um, com certeza o processo não será positivo. Não dá aqui para você, isso é como que um quebra-cabeça. Na rotina da empresa, estes 5 pilares estão dando sustentabilidade à constância rotineira da empresa. O exemplo prático, como um líder que implementa estes 5 pilares, é que eles conseguem transformar um ambiente tóxico em uma empresa com alta produtividade e um alto grau de engajamento de seu pessoal. Em resumo, eu poderia dizer, aliás, antes do resumo, eu quero fazer um outro pedido para vocês. Divulgue este canal, certo? E a melhor maneira que você tem de divulgar o canal é exatamente comentando e apresentando o canal para as pessoas que você entende que precisa deste conteúdo e pessoas que confiam em você, que você tem bom relacionamento com ela. Voltando aqui para a questão do resumo rápido desta aula, eu quero mostrar para vocês que as empresas de sucesso têm um pensamento estruturado. E esse pensamento estruturado comunica com clareza seu propósito, seus valores, a jornada, a duração da jornada e a direção, e aponta os resultados, que tornará todo aquele corpo da empresa beneficiado.
A mentalidade empreendedora na gestão faz a diferença na execução e na valorização das pessoas. Execução do processo e valorização das pessoas. Os líderes precisam desenvolver esta visão estratégica, ter comunicação assertiva, ter cultura de execução, ter liderança inspiradora e, acima de tudo, fortaleza emocional para lidar com adversidades, obstáculos, problemas humanos, problemas materiais, problemas tecnológicos. Tudo isto faz parte da rotina de um grande administrador. E, finalmente, eu quero te fazer um convite. Se você quer aprender como desenvolver essa mentalidade e transformar a sua empresa ou a sua carreira, se inscreva aqui no canal, porque aqui você sempre terá aulas, você sempre terá oportunidades para engajar em nossa comunidade e crescer como nunca se viu. Acompanhe-me nas próximas aulas e até a próxima aula. Tchau!